Olá, meu nome é Fabiana Sanaro, eu sou aluna do curso de Letras com formação em Língua Portuguesa do IFPB e estou ministrando essa aula para a disciplina de Estágio 2. A nossa aula de hoje será sobre um tema bem recente, a pandemia de Covid-19. Sabemos que os primeiros casos ocorreram lá na China no final do ano 2019, mas que devido às restrições impostas pelo governo chinês que dificultam o acesso à informação, somente no ano 2000 que tivemos a noção do quanto esta doença era perigosa para todos. Foi um momento em nossa história bastante crítico, onde medidas mais fortes precisaram ser tomadas, como o isolamento social, para que a gente pudesse enfrentar essa doença, pois era algo muito novo que não sabíamos de fato de onde vinha e o que é que ela podia causar, e que acabou se espalhando numa velocidade assustadora e fazendo muitas vítimas, causando a morte de milhões de pessoas em todo o mundo, enquanto se procurava entender como se dava a doença e buscava soluções, através de medidas protetivas e o desenvolvimento de vacinas que pudessem conter o avanço dessa doença pelo mundo todo. Então, tentar entender um pouco mais como se deu o início dessa doença e como foi todo o processo até chegarmos em um nível de segurança sanitária que nos permitisse retomar nossa vida de uma forma mais tranquila, eu vou exibir um documentário da BBC News Brasil que está disponível no YouTube para relembrar um pouco mais sobre esse período da nossa história. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Parece que faz uma eternidade, mas foi em março de 2020. Uma doença que lembrava a pneumonia se espalhava pela China. Ela rapidamente se alastra pelo mundo e em pouco mais de 3 anos mata quase 7 milhões de pessoas, segundo as estatísticas oficiais. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e a pandemia de Covid-19, com seus impactos na política, na economia e no mundo do trabalho, é tema desse episódio da nossa série especial 21 Notícias que Marcaram o Século XXI. A história começa no fim de 2019. Em 31 de dezembro daquele ano, a Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre a ocorrência de vários casos de síndromes respiratórias na cidade chinesa de Wuhan. O epicentro era o mercado de peixes e frutos do mar de Huanan e seus arredores. Uma semana depois, em 7 de janeiro, autoridades chinesas afirmaram terem identificado o agente infeccioso, um tipo novo de coronavírus. Os coronavírus são uma grande família de patógenos que afetam animais como galinhas, porcos, gatos e seres humanos. Até então, eram 6 os coronavírus transmissíveis entre humanos. 2 deles causavam doenças mais sérias, a síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS-CoV. Em 30 de janeiro, a OMS diz que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública global. A essa altura já está em curso uma corrida para tentar entender como o vírus é transmitido, como afeta o corpo humano e o que é possível fazer para evitar que ele se espalhe. 11 de fevereiro, ele é batizado SARS-CoV-2. A doença também ganha nome, Covid-19. E continua se espalhando rapidamente. 3 dias depois, a primeira morte na Europa é confirmada, na França. Um turista chinês de 80 anos de idade, o primeiro óbito fora da Ásia. Algumas escolas são fechadas, jogos de futebol e shows são cancelados. Com pouca informação sobre a gravidade da doença e o potencial de transmissão do vírus, alguns países resistem em adotar protocolos mais rígidos para tentar conter a pandemia. A Itália é um deles. Diante da relutância em decretar quarentena nas regiões mais afetadas, o país assistiu a uma explosão de casos no fim de fevereiro. O Brasil estava em pleno carnaval e, pelo menos para a população em geral, a ideia de que o vírus chegaria rapidamente aqui e o país viveria cenas dramáticas como a que o mundo viu na Itália parecia distante. Mas a realidade era outra. Na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso no Brasil foi confirmado. Um homem de 61 anos que havia voltado de viagem da Itália.
o primeiro caso na América Latina. Quando a OMS declara que há uma pandemia, em 11 de março de 2020, a Covid-19 já estava em todos os continentes, exceto a Antártida. A agência chegou a ser criticada por alguns gestores públicos que afirmavam que ela teria demorado demais para fazer o anúncio, contribuindo para atrasar a adoção de protocolos mais rígidos necessários para tentar conter o avanço das infecções. Uma dessas vozes foi a do ministro da Saúde do Brasil nessa época, Luiz Henrique Mandetta. Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a Organização Mundial de Saúde concorda com a posição brasileira de que estávamos frente a uma pandemia. Pandemia é uma situação em que um vírus tem uma alta capacidade de presença em continentes e transmissão sustentada em vários desses continentes. O Brasil já vinha alertando para isso. Diante da transmissão sustentada e rápida do vírus, o ministro recomendou o isolamento social. A ideia era evitar que muita gente ficasse doente ao mesmo tempo e sobrecarregasse o sistema de saúde. Essa foi uma época em que uma série de conceitos da epidemiologia começaram a fazer parte do nosso vocabulário. Taxa de letalidade, número básico de reprodução, curva de transmissão e por aí vai. Depois do drama na Itália e diante da rápida disseminação do vírus, diversos países começaram a adotar protocolos de isolamento social. Aqui, um dos grandes opositores à estratégia foi o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Enquanto Mandetta alertava para um possível colapso do sistema de saúde caso as medidas não fossem adotadas, Bolsonaro dizia que a gravidade da pandemia era superdimensionada. Em 27 de março, os Estados Unidos ultrapassam China e Itália e se tornam o país com maior número de casos de Covid-19, mais de 86 mil. Bolsonaro chama pela primeira vez a doença de gripezinha, expressão que ajudaria a colocar o Brasil no noticiário internacional da pandemia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O presidente passa a atacar as medidas de quarentena implementadas pelos governos estaduais, enquanto incentiva o uso do kit Covid, uma combinação de medicamentos, cloroquina, remédio para verme, sem eficácia comprovada contra a doença e que, como se confirmaria depois, poderiam sobrecarregar o fígado. Nesse começo de pandemia, uma das muitas frentes de pesquisa que buscava um remédio que funcionasse contra a Covid se voltou para a cloroquina, usada até então no Brasil para tratar malária. Não demorou para que os testes mostrassem que não havia evidências de que ela poderia combater a Covid, mas o presidente insistiria, compartilhando inclusive notícias falsas sobre o medicamento. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. A desinformação, aliás, que nesse século XXI ganhou nova escala com o surgimento das redes sociais, ganha fôlego com a pandemia e se torna um problema em diversos países. Algumas das notícias falsas que circulavam pelo WhatsApp nos primeiros meses diziam, por exemplo, que gargarejar água morna evitava que o vírus penetrasse os pulmões ou que água fervida com alho era eficiente como tratamento. Com o tempo, as fake news vão mudando, se adaptando às novas fases da pandemia, ao surgimento das vacinas, configurando um problema real para a saúde pública. De volta ao Brasil, os desentendimentos entre Bolsonaro e Mandetta culminam na demissão do ministro da Saúde em 16 de abril. Entra Nelson Teich, que tem uma passagem relâmpago de 28 dias no cargo. Em maio, Eduardo Pazuello, general do Exército, é nomeado ministro interino e, em setembro, assume como titular da pasta. Pouco antes, em 8 de agosto de 2020, o Brasil havia atingido a marca sombria de 100 mil mortos pela doença. Foi a época em que as máscaras caseiras se espalharam pelo país. Na falta de equipamentos hospitalares, as máscaras cirúrgicas deveriam ficar para os profissionais de saúde. Essa era uma das recomendações que mudariam com o tempo, à medida que a ciência ia descobrindo mais sobre o vírus e as circunstâncias da pandemia iam evoluindo. Lembra que no começo muita gente limpava uma a uma as compras no supermercado com álcool? Pois é, isso também foi sendo deixado de lado quando os cientistas descobriram que o vírus não se mantém viável em superfícies por muito tempo. Em meados de 2020 já estava claro o impacto econômico da pandemia. Com as medidas de bloqueio necessárias para conter a expansão da doença e evitar o colapso dos sistemas de saúde, o mundo mergulhou na pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial,
conforme as projeções divulgadas pelo Banco Mundial. Setores como os de bares e restaurantes e o turismo foram duramente afetados. Muita gente perdeu o emprego. Para tentar amortecer esses efeitos, diversos países lançam pacotes emergenciais de auxílio financeiro, mas a capacidade de gastar, claro, varia muito de um lugar para outro. E nesse sentido, a pandemia escancarou uma série de desigualdades, uma delas entre ricos e pobres. Só em 2020, conforme as estimativas do Banco Mundial, 88 milhões de pessoas cairiam na pobreza, principalmente no sul da Ásia e na África subsaariana. No meio de uma enxurrada de notícias ruins, o primeiro ano da pandemia também trouxe momentos de esperança. With positive results in recent weeks from vaccine trials, the light at the end of the tunnel is growing steadily brighter. Em meio à crise sanitária, a humanidade desenvolveu a vacina mais rápida de sua história, cerca de 10 meses até estar aprovada para uso na população. Tem início, então, uma nova fase da pandemia, e novas expressões técnicas entram no nosso vocabulário do dia a dia. Teste de imunogenicidade, RNA mensageiro, percentual de eficácia, imunidade de rebanho. Quem pode, tenta garantir o maior número possível de vacinas, enquanto a OMS alerta para o risco de escassez de imunizantes para países pobres. But let me be clear. We simply cannot accept a world in which the poor and marginalized are trampled by the rich and powerful in the stampede for vaccines. No Brasil, o problema era outro. A vacina havia entrado no campo de disputa ideológica entre Bolsonaro e seus aliados de um lado e seus opositores de outro. Em outubro de 2020, o presidente havia mandado cancelar o protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Saúde para a compra de 46 milhões de doses da vacina que vinha sendo desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, a Coronavac. No anúncio pelas redes sociais, desautorizou o ministro Eduardo Pazuello, disse que o povo brasileiro não seria cobaia de ninguém e chamou o imunizante de vacina chinesa de João Dória, em referência aí ao governador de São Paulo, que depois de fazer campanha para Bolsonaro em 2018, virou um de seus principais antagonistas durante a pandemia. No dia seguinte, Bolsonaro fez uma live ao lado de Pazuello, que se recuperava de Covid-19, e comentou sobre a polêmica. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Quando o diretor da OMS dá aquela declaração sobre a desigualdade no acesso às vacinas, no dia 4 de dezembro, o Brasil ainda não tinha um plano de vacinação claro, apesar de ser historicamente referência global em imunização, por conta da capilaridade do SUS e do sucesso do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, além de fazer parte dos testes realizados em pelo menos uma das fases de desenvolvimento das vacinas Coronavac, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Pfizer. Em 8 de dezembro de 2020, a primeira pessoa é vacinada fora dos testes, Margaret Keenan, de 90 anos, no Reino Unido. Estados Unidos e Canadá aplicam suas primeiras vacinas no dia 14 de dezembro. 3 dias depois, Bolsonaro seguia repetindo que não tomaria vacina e desencorajando a imunização. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo. Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza. Lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Nas semanas seguintes, dezenas de países deram início às suas campanhas de imunização. No Brasil, ela só começa depois da virada do ano. Em 7 de janeiro, o Ministério da Saúde volta atrás e anuncia o contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, a mesma do acordo que havia sido cancelado por ordem do presidente 3 meses antes. A imunização começa no dia 17 de janeiro, quando a enfermeira Mônica Calazans é vacinada em São Paulo com a Coronavac, aprovada para uso emergencial pela Anvisa. Em 23 de janeiro, começa a vacinação com o imunizante da AstraZeneca com doses importadas da Índia. Mas a imunização não chega a tempo de evitar o colapso do sistema de saúde no Amazonas. Cadê o
governo. Na hora que o povo precisa de ajuda, ninguém vem. Em janeiro de 2021, o suprimento de oxigênio disponível no sistema de saúde não deu conta do aumento expressivo no número de casos. Mais uma vez, a pandemia no Brasil era notícia no mundo. Families here are continually bringing their oxygen cylinders to fill up. A pilgrimage, they say, they're doing every single day. Ask them why they don't take their loved ones to hospital. There's no point, they say. They're all full. Os cientistas descobririam que parte do aumento de casos no Amazonas se devia ao surgimento de uma variante mais infecciosa do SARS-CoV-2, batizada de Gama. Esse foi o começo do segundo ano da pandemia. De um lado, esperança trazida pelas vacinas e, de outro, preocupação com o surgimento de variantes do vírus que escapassem da imunização. A nova cepa rapidamente se espalhou pelo país, gerando uma nova onda da doença, com aumento nos números de casos e mortes. Entre janeiro e junho, o total de óbitos saltou de 200 mil para 500 mil. Nesse início de 2021, Índia, África do Sul, Estados Unidos e diversos outros países também encaram uma segunda onda da pandemia. O Brasil começa a conseguir achatar a curva na segunda metade do ano, graças em parte à vacinação, que teve início lento e foi prejudicada pelos conflitos entre governo federal e estados, mas ganhou fôlego. No fim de 2021, 77% da população tinha recebido pelo menos uma dose. No mundo, 9,18 bilhões de vacinas foram aplicadas naquele ano. Os países começam a reabrir suas fronteiras, as pessoas voltam a se encontrar, ainda de máscara, ainda praticando isolamento social, e tentam resgatar alguma coisa da vida antes da pandemia. Mas nem tudo era recuperável, especialmente as vidas perdidas para a doença. As estatísticas oficiais apontam 7 milhões de óbitos, mas o saldo, segundo a OMS, é provavelmente bem mais alto, já que alguns países tiveram subnotificação de casos e mortes. Devagar, em 2022, a vida vai voltando ao normal. Não exatamente ao normal, mas ao novo normal. Tá aí mais uma expressão que veio com a pandemia. Isso porque a crise sanitária não afetou só a saúde. Ela teve impacto na educação, na política, na economia, na cultura, na sociedade. Um exemplo ilustrativo é o mundo do trabalho. A vida no escritório foi colocada em xeque pelas quarentenas. O home office, até então uma prática meio errática, se populariza instantaneamente. E ainda que depois da reabertura muita gente tenha voltado aos escritórios, algumas das mudanças tecnológicas se tornariam permanentes. No auge da crise sanitária, muitas pessoas tiveram que adaptar a casa para o trabalho e às vezes também para as aulas dos filhos, que migraram para salas de aula virtuais. Com tanta gente em casa e por tanto tempo, as pessoas começaram a olhar para o lugar em que viviam de forma diferente. Teve quem aproveitasse o trabalho remoto para sair da cidade grande e ir para o interior, teve quem buscasse mais espaço. Essa demanda maior por imóveis, aliás, provocou aumento nos preços em várias regiões do mundo. Para além da economia, a pandemia foi mais um elemento de polarização em um mundo que, nesse século XXI, tem visto suas divisões se aprofundarem. Muita coisa foi politizada: as máscaras, as vacinas, o isolamento e até o próprio vírus, que trouxe à tona xenofobia e racismo contra a população chinesa. Por falar em China, o país implementou uma das quarentenas mais rigorosas do planeta e uma das mais longas. Mesmo quando o mundo começou a reabrir depois do início da imunização, o governo dobrou a aposta em sua política de Covid-0, com impactos negativos na economia. The Communist Party has imposed rigid policies to try to achieve its zero COVID goal, but the result has been a food crisis, medical resources shortages, children separated from their parents, and economic disruption. Dezenas de milhões de pessoas foram submetidas a algum tipo de restrição e os chineses chegaram a ir às ruas protestar contra as medidas. Os reflexos da pandemia na política, aliás, foram profundos. Logo nos primeiros meses, ficou clara a diferença de perfil entre os líderes globais. Os dispostos a trabalhar em conjunto com a comunidade científica para controlar a disseminação do vírus e aqueles resistentes às recomendações dos cientistas. O tempo mostraria que os países governados por líderes populistas, que muitas vezes negaram as recomendações que eram consenso entre os cientistas e contribuíram para espalhar desinformação, registraram volume superior de mortes em excesso, ou seja, aquelas além das esperadas em um cenário sem pandemia. Um dos estudos que mostram esse cenário é esse, feito com dados de 2020 e publicado no Jornal de Instituições Políticas e Economia Política.
Para alguns desses líderes, a postura teve um custo político alto. Ainda que não se possa estabelecer uma relação direta de causa e consequência, a pandemia contribuiu, por exemplo, para minar as chances de reeleição de Donald Trump no fim de 2020. Diferentes pesquisas mostram que a crise sanitária foi um dos grandes assuntos que mobilizaram os eleitores americanos. Nos Estados Unidos, a corrida eleitoral aconteceu em meio a uma segunda onda virulenta da pandemia. Trump chegou a pegar a doença e, em um gesto simbólico, tirou a máscara em sua primeira aparição pública depois de voltar do hospital. No Reino Unido, a gestão Boris Johnson mergulhou em uma crise entre o fim de 2021 e o início de 2022, em meio a alegações de que ele e sua equipe haviam participado de festas na sede do governo durante os períodos de lockdown no país. O caso escalou e o primeiro-ministro chegou a ser submetido a uma moção de voto de confiança que poderia tê-lo tirado do cargo por seu partido por causa dos episódios. Ele sobreviveu à votação por uma margem relativamente modesta. 60% votaram pela sua permanência e 40% para que ele saísse. Mas caiu na sequência na esteira de um outro escândalo envolvendo um político de seu partido que renunciou após acusações de assédio sexual. Dezenas de ministros e funcionários renunciaram ou foram demitidos num movimento que culminou com a saída de Boris Johnson em julho de 2022. No Brasil, é difícil medir o impacto que a pandemia teve na derrota eleitoral de Bolsonaro em 2022. A aprovação ao seu governo despenca em 2020, se recupera no ano seguinte e volta a se deteriorar em 2022. De qualquer forma, a crise sanitária e seus efeitos estiveram entre os temas debatidos durante a corrida eleitoral. A falta de oxigênio em Manaus, por exemplo, e os momentos em que o ex-presidente chegou a imitar de forma jocosa pacientes com falta de ar. Quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Em maio de 2023, a OMS declara o fim da emergência global de Covid-19, 1.191 dias depois de anunciá-la, lá em 30 de janeiro de 2020. Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Para fazer a recomendação, o Comitê de Emergência levou em consideração que a última grande onda global da doença, causada pela variante Ômicron do coronavírus, tinha acontecido havia mais de um ano, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Desde então, graças à imunidade conquistada com a vacinação e à própria disseminação da doença, o número de novos casos, internações e mortes diminuíram. Dias antes, a OMS havia publicado um relatório em que discutia a necessidade de passar de uma resposta de emergência para um cuidado de longo prazo com a Covid, que continuará a ser um problema de saúde pública. This virus is here to stay. It's still killing and it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths. The worst thing any country could do now is to use this news as a reason to let down its guard, to dismantle the systems it has built, or to send the message to its people that COVID-19 is nothing to worry about. Em resumo, o novo normal significa também conviver com o vírus. Vírus, aliás, cuja origem a ciência ainda investiga, uma questão central em toda essa história. 3 anos depois do início da pandemia, há 2 principais hipóteses. A primeira é a de que o coronavírus tenha saltado de animais para os seres humanos, no jargão em inglês um natural spillover, ou transbordamento natural. Uma das possibilidades nesse sentido é que o coronavírus tenha passado de morcegos para um animal intermediário e dessa espécie intermediária para seres humanos. A questão é que até o momento os cientistas não encontraram um coronavírus em morcegos ou outros animais que seja totalmente compatível com o SARS-CoV-2 e confirme de forma irrefutável essa teoria. Uma segunda hipótese é a de que o vírus tenha escapado de forma acidental ou não de um laboratório na China. Essa teoria voltou a ser discutida mais recentemente quando, em fevereiro de 2023, o diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou que a agência avaliava que a origem da pandemia provavelmente estaria ligada a um, abre aspas, incidente em um laboratório. Na ocasião, a Casa Branca se manifestou dizendo que não há consenso entre os órgãos do governo sobre esse tema e que outras agências avaliavam como mais provável a hipótese da passagem do vírus de animais para humanos. O governo chinês refuta a teoria do vazamento em laboratório. Em resposta aos comentários do diretor do FBI, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país acusou as agências de inteligência americanas de politizar a discussão sobre as origens do vírus.
有关方面应当停止翻炒实验室泄露的论调，停止抹黑中国，停止将溯源问题政治化。 Esse ainda é tema cheio de controvérsia e em aberto. Em 2021, a OMS chegou a enviar uma missão à China para investigar, em conjunto com o país, a origem do SARS-CoV-2 e concluiu que a teoria do vazamento no laboratório seria extremamente improvável. Um grupo de cientistas criticou o relatório por não levar a hipótese do vazamento em laboratório a sério e, na sequência, o diretor da OMS afirmou que, abre aspas, todas as hipóteses se mantêm abertas e necessitam ser investigadas mais a fundo. Essa discussão é importante porque é fundamental entender onde o coronavírus se originou e como, no esforço para tentar evitar uma nova pandemia. Caso a hipótese da disseminação natural do vírus se prove correta, isso poderia afetar, por exemplo, a pecuária ou a forma como os humanos manejam animais silvestres. No caso da teoria do vazamento em laboratório, isso abriria uma grande discussão sobre o nível de segurança da pesquisa científica com agentes patogênicos, além de impactar a forma como o mundo se relaciona com a China, que já foi acusada de suprimir informações sobre a Covid-19 no início da pandemia. Eu fico por aqui. Para assistir a outros vídeos da nossa série 21 Notícias que Marcaram o Século XXI, visite o nosso canal no YouTube, que lá tem uma playlist com todos os episódios. Obrigada e até a próxima! Bem, gente, como vocês puderam entender, a pandemia do Covid-19 afetou a nossa vida em diversos aspectos. Foi um período de incerteza que causou diversos transtornos na saúde mental de muitas pessoas. E eu queria saber como foi vivenciar esse período para vocês. Vocês tomaram alguma medida específica? Tiveram medo? Perderam alguma pessoa próxima para esta doença? A fala de vocês é muito importante para que possamos construir juntos esse espaço de compartilhamento de conhecimentos. Então, eu espero ver no nosso fórum a resposta de vocês sobre o tema, ok? E não é só hoje que iremos falar do Covid-19. Este tema irá nos ajudar nas próximas aulas para entender alguns assuntos que são importantes na língua portuguesa. Dentre eles, iremos discutir o que é uma notícia, o que é uma reportagem, as semelhanças e a diferença entre ambas. Também vamos compreender como é que se dá o uso de advérbio na prática e vamos usar para entender esses assuntos, tanto vídeos como textos escritos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido como serão as nossas próximas aulas e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até breve!